Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou complementar o vídeo anterior, que foi da tática, né? 5-2-2-1. E vou passar aqui algumas observações do que eu acho que faz diferença para jogar nessa tática, né? E como eu falei no vídeo anterior, eu cheguei a testar uma época, deu muito certo, depois eu passei a não gostar tanto da tática. E eu percebi que algumas coisas são mais efetivas para jogar com essa tática, né? E vou compartilhar aqui com vocês. Bom, coloquei esse time aqui só para exemplificar, né? Tá mais ou menos o time que eu estou usando agora, mas coloquei ele aqui sem entrosamento, né? Na tática mesmo para poder exemplificar melhor, né? Bom, os zagueiros, eu acho importante pelo menos um deles ter a velocidade mais alta, né? Esse zagueiro aqui, tá vendo? Ele tem velocidade 87, é bem interessante, né? Apesar de não estar fazendo tanta diferença, eu sinto que às vezes é legal ter um, principalmente para na hora de um contra-ataque, de repente você puxar ele para cobrir ali a defesa. Um zagueiro com a defesa bem alta, né? Esse Nesta aqui é muito bom, apesar de que ele não é absurdamente bom, mas é muito bom. Eu percebo que os zagueiros que têm aqueles playstyle plus, principalmente esse aqui, né, que ele não tem o plus de antecipação, tem feito bastante diferença. Mas tem alguns outros, né, de força e enfim, alguns playstyles, essezinho aqui da interceptação também é muito bom. Então quem tem esses playstyle plus faz uma diferença maior, né? Ele tem esse de carrinho aqui que não vi diferença nenhuma, o carrinho dele é igual de qualquer outro jogador. E esse aqui não tem a velocidade muito alta, né? O Nest ele tem a velocidade baixa, mas compensa pela defesa muito alta que ele tem. Eu não recomendo colocar zagueiros com defesa 84, 83, talvez até 85, eu acho pouco. Enfim, se tem a defesa baixa, que tenha pelo menos a velocidade alta, como é o caso desse aqui. Aqui no meio, eu notei uma diferença grande de jogar com um zagueiro que tem um passe bom, né? Por isso eu estou usando aqui o Darmian. O Darmian ele tem o passe 83, mas o passe curto dele é 96. Então, normalmente o zagueiro do meio ele acaba criando um pouco, né? Às vezes a gente começa até a jogada com ele, o goleiro toca para ele, ele começa a jogada. Então, eu acho legal ter um zagueiro com passe alto. É difícil algum que tenha passe tão alto, né? Mas enfim, eu acho importante. Ele nem tem a velocidade tão alta, mas o passe dele compensa bastante. Então, eu acho importante aqui que tenha um zagueiro que saiba passar melhor a bola, né? Numa necessidade, você tem alguém que possa tocar ali que vai arrumar um passe melhor do que os outros, né? O passe, por exemplo, aqui do Nesta é horrível, 64, né? Desse aqui é 75, um pouquinho melhor. Mas, enfim, um zagueiro com passe bom é legal. Acho legal, principalmente para jogar nessa função aqui do meio. Bom, passando para as alas, eu tenho aqui, por exemplo, o João Cancelo no meu time. E eu estou usando o Lewandowski, então em tese seria melhor utilizar ele, né, para poder dar o link com o Lewandowski, que ajudaria de alguma forma, né? Eu vejo até bastante gente utilizando, mas não rendeu para mim, né? Não rendeu para mim. Ele tem um ponto negativo, que é a dedicação baixa para a defesa, mas como essa tática que tem 5 zagueiros, isso não faria tanta diferença. E para mim, o que faz mais diferença aqui é o biotipo dele, que não é muito forte. Então eu senti essa tática aqui muito efetiva com laterais fortes, né? Aqui, por exemplo, eu estou usando o Dumfries. Ele tem 1,88 m, mas ele é muito forte. Ele é um cara bem forte. Ele tem notas altas de defesa, né? Com essa evolução aqui, ele foi com 94 de defesa, né? E com sombra ele fica um absurdo, né? Fica com velocidade boa, com defesa e físico muito bons. E acho que faz diferença, tá? Um lateral forte, pra mim, né? No meu estilo de jogo. Eu sinto que ganha mais duelos ali para quem joga muito forçando a linha de fundo. Aqui na esquerda, eu tava usando até outro dia esse aqui, o Gosens também, é mais ou menos o mesmo estilo. É interessante que ele não é tão alto, né? Ele tem mais ou menos a mesma altura ali do João Cancelo, mas ele é forte também, né? As notas nem tanto, né? Mas é mais, acho que o biotipo do jogador, né? Então ele também funcionava bem ali na marcação pela esquerda. Gostei bastante de utilizar o Gosens. E agora eu tirei esse Rise aqui, né? E ele sim é bem parecido com o estilo de jogo do Dumfries. Também não tem muita velocidade. O físico ali em notas nem é tão absurdo, né? Depois de evoluir vai ficar um pouco melhor. Mas ele é alto e isso faz muita diferença, alto e forte. 1,88 m. Então, esse é um ponto interessante aqui, tá? Laterais muito magrinhos, muito ágeis, né? Que às vezes para atacar é bom, para defender não é legal, né? Essa tática aqui, o meu objetivo principal é defender bem, né? Que para mim tem sido bem difícil nesse jogo.
Então eu tenho preferido utilizar esses laterais mais fortes do que os laterais mais ágeis, mais ofensivos, vamos dizer assim. Né? E de preferência que tenha chute bom, né? Esse aqui tem um chute muito bom. Né? Então, ó, em 12 jogos ele já fez 2 gols. Né? E o Dumfries, ele não tem o chute tão bom em número, mas ele faz bastante gol. Ó, 36 jogos, 4 gols e deu 10 assistências, né? Então, como eu falei no vídeo anterior da tática, os laterais avançam muito nessa tática aqui e eles acabam contribuindo bastante ali, seja com passe para gol, tá toda hora na linha de fundo, seja com finalização também, né? Então, é importante que eles saibam finalizar, né? E para mim sejam alto e forte. Bom, os volantes, o Schonsteiger tem dedicação alta, né? E o Llorente alta média. É importante ter alta para defesa, tá? Pelo menos um deles. E alta para ataque também é importante nessa tática aqui, porque os volantes avançam bastante, né? Eles chegam bastante na área. Eu boto ali 6 jogadores para entrar na área, né? Então, em tese, são esses aqui, né? Mais um dos laterais, né? Geralmente é quem acaba entrando na área. Então, o Llorente ele entra mais na área, né? Talvez porque tem a média para defesa, né? Então ele entra mais, de vez em quando ele chega lá e finaliza. Ele tem até bastante gol no volante, 31 gols e 48 assistências. Esse Llorente é muito bom. E o Schonsteiger não chega tanto, o Schonsteiger nem gol fez ainda, ele acaba dando uma segurada um pouco mais, né, na defesa. E acho que a própria tática faz compensar um pelo outro, né? Como o Llorente avança mais, o Schonsteiger defende mais, mas ainda assim tem 14 assistências, né? Bastante passe para gol. E o Schonsteiger ele rende bem em campo, assim, ele movimenta bem, acho que principalmente porque é alta-alta. Então eu recomendo demais aqui um alta-alta, ou 2 alta-alta, ou um alta-alta e um alta-média. Né? Eu já não sei se um média para ataque e alta para defesa fosse muito bom, não sei. Não testei ainda, mas como a gente só tem 2 meio-campistas, né? Eu acho que se um ficar muito atrás, talvez não ofereça tantas possibilidades no ataque. Para fechar aqui os atacantes, né? O ponta-direita, na tática lá por dentro da tática personalizada, ela parece que é um meia, né? Mas é um ponta, né? E aqui as instruções são de ponta também. O Griezmann é muito roubado no jogo, né? Não sei por que exatamente, mas. Né? E aqui na esquerda também, o Neymar também é absurdamente bom. Né? E aqui a gente vê que são jogadores diferentes, acho que até se completam, né? Mas um ponto que eles não são muito velozes, né? Neymar 86, Griezmann 80 de velocidade. Né? Parece que até que dentro da partida corre um pouco mais que isso, mas essa questão de chutar bem e ter um bom passe faz muita diferença. Acho que a questão de drible alto também faz diferença. Eu não colocaria aqui um jogador que não tenha muita agilidade, vamos dizer assim. Porque essa tática aqui, ela joga muito no contra-ataque, né? É muito defensor. O time adversário vai vindo, vai tentando aquelas invertidas de bola para um lado, para o outro e tal. E uma hora eles acabam desistindo um pouco de fazer isso, nem sempre vai dar certo, aí tenta jogar mais pelo meio. E a tática fica ali bem retraída, bem compacta. É difícil fazer gol nessa tática. A defesa fica muito bem postada. E aí, né, é importante ter quem puxa o contra-ataque. E quem puxa o contra-ataque aqui vai ser esses pontas, né? Então, geralmente, eles acabam pegando a bola e é importante ter a velocidade para poder eles conseguirem avançar, né? E o nosso time subir e ganhar terreno. Né? Apesar da pressão ser 71, né, a linha de defesa ali 71, em tese bem avançado, e até fica bastante avançado, mas por ser uma tática defensiva, o time vai se retraindo, né, e aí é interessante ter os pontas bem velozes, ágeis, né, mas mais ágeis e mais passadores do que simplesmente correria. Porque não adianta, se você pegar aqui um jogador e correr muito na linha de fundo, até tem um jogador aqui que exemplifica bem, né, que é o Saint-Maximin, ele não gostei tanto nessa tática, né? Ele é bem rápido, bem ágil e tal, mas ele não tem muita finalização e passe, então ele não consegue criar tantas jogadas como o Neymar, como o Griezmann, como aqui o Grealish, por exemplo, também, né? Tem um bom passe, o drible é alto. A finalização do Grealish deixa um pouquinho a desejar, mas de vez em quando ele chega lá e faz um golzinho também. Mas, enfim, são pontas mais construtores nessa tática, né? Não são tão pontas velozes de correria. É comum pegar a bola ali, por exemplo, com o Griezmann e travar e já buscar alguém no meio, né? E é importante ter esse jogo de corpo, né? O Griezmann nesse jogo, até meio fora da realidade, ele tem um biotipo mais forte, né? Ele é forte, então ele acaba ganhando bastante bola assim.
E o Neymar também, apesar de não ser forte, ele tem a agilidade muito alta, é difícil tirar a bola dele, né? Então é importante os jogadores nesse perfil, né? O Di Maria, por exemplo, eu não gosto porque tem 2 de pé ruim, mas provavelmente seria uma boa opção. Ele também é um biotipo um pouco fortinho e tem finalização, tem passe, tem drible, né? E renderia bem aqui também. E para fechar ali o centroavante, né? Eu tô usando esse Suker. Ele é razoável, né? Finaliza bem. Eu acho mais importante aqui finalizar bem. Finalização alta é muito importante. Ele vai ser o único atacante do time, então a maioria das bolas vai sobrar para ele. Então a finalização perto ou acima de 90 vai fazer diferença. Não acho que um jogador muito fortão, sem muita mobilidade, vai funcionar bem também. Eu não me adaptei dessa forma. Tanto que eu estou usando aqui o Lewandowski. E olha, ele tem 12 jogos, 22 gols. É absurdo, absurdo. E ele é forte, ele não tem tanta velocidade, mas ele finaliza muito bem. Então, poucas oportunidades ali, ele chuta meio que de qualquer jeito e a bola entra. De fora da área, de dentro da área, é realmente muito bom. Então aqui no atacante é um jogador com esse perfil. Tem um mínimo de agilidade, 4 de drible ajuda, que tenha no mínimo 4 de pé ruim, se fosse 5 seria melhor, mas no mínimo 4 para poder também conseguir chutar e ter uma boa assertividade no gol. Né? E os 2 aqui que eu testei e funcionou melhor é o Lewandowski e o Suker. Por exemplo, o Diogo Jota não rendeu para mim nessa tática. Ele, apesar de ter 5 de pé ruim, ele é mais, né, biotipo mais fraco, mais magro e não rendeu. Outra coisa que não rendeu, Joeliton é um meio campo muito forte e essa tática eu acho que é melhor um meio campo de mais mobilidade. Pelo menos um deles. De repente, se eu não tivesse tirado o Schweinsteiger, eu botaria o Joeliton com o Llorente. Mas o Joeliton é alta, se eu não me engano. E eu poderia colocar ele facilmente ali no lugar do Llorente pelas notas dele, né? Enfim. Mas na prática não rende a mesma coisa. O Llorente ele é mais ágil, ele consegue criar mais jogadas. Os 2 meias, eles avançam muito nessa tática e eles participam bastante da construção das jogadas. Então é importante que seja um jogador que saiba construir, né? Que saiba ter a mobilidade, que consiga acertar bons passes, né? Enfim, é mais nessa linha. É uma tática que tem funcionado bem, né? E principalmente com esses princípios aqui que eu passei no vídeo, né? Zagueiros que defendem bem, o zagueiro do meio que tem um passe melhor, os laterais fortes na marcação, mas que chegam bem no ataque também, né? Volantes que tenha mobilidade, que tenha chegada alta para o ataque, os pontas que sejam mais construtores, que não necessariamente tem tanta velocidade, mas que tem agilidade, que tem bom passe, que se precisar finaliza bem também, finaliza de fora da área, como é o caso do Griezmann, que chuta bem de fora da área colocado, né? E o centroavante, um jogador que tenha finalização alta. Isso eu acho bem importante também. E só para fechar, um ponto interessante dessa tática, eu falei isso lá no primeiro vídeo que eu falei dessa tática, a defesa com 4, né, eu até tem alguns rage assim de pessoal falar, jogando na retranca, né? Enfim, os laterais avançam muito, né? Então é importante laterais que saibam avançar, né? Eu gosto do lateral com físico também nesse sentido, eles conseguem avançar bem. Jogadores mais magrinhos, de repente, numa disputa de corpo, vai perder ele na frente. Mas eles avançam, né? Eles às vezes estão lá brigando com o zagueiro adversário. Então, se o Dumfries aqui avançar, né, o time está fechado em linha de 4. Né? O Nesta vai vir aqui naturalmente para a direita. Se eu tomar um contra-ataque sem o Dumfries na defesa, o Nesta fecha na posição dele. Mesma coisa à esquerda. Se o Rice avançar, e até melhor aqui que eu tenho um zagueiro rápido, esse zagueiro vai fechar na esquerda e vai ficar com linha de 4. Então, um dos pontos mais positivos dessa tática é essa questão de não desorganizar. Eu já vi uma pessoa falando que eu jogo na 4-4-2, mas é importantíssimo não desorganizar. Né? Tá muito difícil não desorganizar nesse jogo. Os pontas, eles marcam por dentro. Se o adversário tá saindo pela defesa aqui na direita, o Neymar fica aqui na posição do Schweinsteiger, o Schweinsteiger fica aqui no Llorente, o Llorente já fica um pouquinho para cá. Então, isso tá muito ruim no jogo. O time desorganiza muito. E aqui para mim, um dos pontos mais positivos dessa tática aqui é a não desorganização. Né? A defesa, no mínimo, tem 5 zagueiros sempre, nunca vai ter só 3, sempre 5. Né? Numa tática com 4 defensores, se um lateral avançar já era. Né? Os volantes, eles conseguem ficar bem fechando o centro. Né? Os 2 pontas vão fechar a linha de 4 no meio do campo. Então,
não necessariamente me preocupo muito, por exemplo, o Ryze avançou, eu tenho que fechar a ponta aqui com o Schonstag. Não preciso. Eu vou fechando meio pelo centro, eu tento cortar a linha de passe no meio, né? E esse zagueiro aqui já tá fechando a esquerda, esse aqui já chegou um pouquinho mais para a esquerda também. Então o time mantém organizado, né? É, isso é um ponto bem favorável dessa tática aqui, né? E acho que é um dos pontos principais que pesam a favor dela. Bom, pessoal, é isso então. Mais para tentar apoiar aí quem está tentando usar a tática, quem está com alguma dificuldade. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma questão a observar aí, coloca aí embaixo nos comentários, né? Vai ajudar sempre bastante. É sempre legal trocar essa ideia aí em relação aos vídeos, né? As ideias que a gente está propondo aqui para vocês. Bom, se gostou, deixa o like aí no vídeo. Se puder, compartilha com seus amigos. Se inscreve aí no canal também, que vai ajudar bastante a gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.